Depois do caos dos últimos meses, o que fica para trás? Um mundo estranho de amizades quebradas e relações canceladas, de famílias divididas, de gente saindo da mesa, cada um para sua bolha. Como é seguir a Jesus em uma sociedade tão dividida? Lembrando que estranho é ser igreja. Sabe por quê? Porque na igreja, pessoas que torcem para times rivais se encontram. Porque na igreja, quem se veste diferente compartilha a mesa. Na igreja, até pessoas com opções políticas opostas se abraçam. Na igreja, histórias diferentes se misturam, se tornando uma só. A história única de um Deus formando um povo estranho graças a Jesus. Igreja é isso, é para ser povo além de denominação. Neste mundo hostil, a comunhão é mais estranha que a separação. A reconciliação é mais estranha que o conflito. Ouvir é mais estranho que opinar. Estar perto é mais estranho que estar longe. É o cenário perfeito para a igreja fazer a diferença. Afinal, onde mais tantos estranhos se encontram? O que você faz a favor da reconciliação? O propósito da igreja não é fugir deste mundo hostil, mas servi-lo em comunidade, para o bem comum. Esse é o chamado do povo de Deus desde o início, que vale para ontem e para hoje. Quando os judeus foram arrancados da terra, misturados na Babilônia, Deus não disse para correrem de volta. Ele não disse para esperarem sentados até que tudo se resolvesse. A vocação do povo ficou bem clara através das palavras do profeta Jeremias ao povo em exílio na Babilônia, que os instruiu a buscar o bem-estar da cidade, frutificar em unidade. Igreja para ser vivida além de si mesma, para você viver além de si mesmo, para acolher e perdoar, ensinar e alimentar, abrir a casa, dividir o tempo, para ouvir e orar, para servir o outro, mesmo que pense diferente. Igreja para demonstrar o amor de Jesus, que faz frutificar as grandes e pequenas relações, para se reencontrar. Bom dia. Coisa boa. Hoje de manhã foi muito dramático para nós. Não quero trazer tanta atenção, mas a situação realmente é muito séria. Nós oramos aqui pelos nossos irmãos, amigos no Rio Grande do Sul, mas a situação é muito grave. E pior do que saber que alguma coisa é muito grave é não ter perspectiva de melhora. Não ter essa esperança que a coisa vai melhorar, né? A gente não pode nem dizer assim, tudo bom? Vai melhorar. E isso é muito desafiador, porque os números já batem em 100 mil pessoas desabrigadas. Na nossa igreja, lá em São Leopoldo, nós já temos mais de 150 pessoas desabrigadas. É muito sério. Há casas que a água já está dando ali no telhado. Então, o maior desafio nesse momento é resgatar sobreviventes. E estão pulverizando, pedindo barcos, auxílios com jet skis, coisas desse tipo. Então, é muito grave, muito grave. 7 meses atrás a gente teve algo parecido com isso, mas não se compara ao que está acontecendo agora. Então, é coisa da gente realmente parar um pouco e orar pelos nossos irmãos. Muita coisa vai ter que ser feita, né? Casas vão ter que ser reconstruídas literalmente, porque uma boa parte das casas, principalmente dos mais vulneráveis, são feitas de madeira e elas se rompem, né? São destruídas, basicamente é isso. Então a gente tem que ter
eu nem diria sensibilidade em relação a isso, porque chorar não resolve. Então você pode ter sensibilidade, mas você precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Então acho que uma primeira coisa que todo mundo pode fazer, e não custa nada, é de fato orar. A primeira coisa importante, mas não uma oração simplificada, né? Deus abençoa todo mundo que está ali, mas realmente orar pelas famílias, pelas pessoas que estão envolvidas. E uma outra coisa muito útil que você pode fazer é descobrindo instituições sérias que estão no meio ali da inundação, que estão fazendo alguma coisa pelos que estão desabrigados e pelos que estão sofrendo. A nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, até o momento, ela está numa região um pouco mais alta, ela não está inundada, e está servindo de abrigo já para algumas pessoas. Mas a gente não sabe até quando, porque, embora tenha uma trégua na chuva, o nível da água ainda continua subindo. Então, se isso continuar acontecendo, vamos ter que encontrar um outro lugar para abrigar ainda essas famílias, e isso vai exigir muito custo, tanto de colchonetes, cobertores, já tem muita gente se mobilizando, então a gente pode ser mais um parceiro nesse particular. E daí vem demandas de comida, de gás, tanto para fazer comida quanto para aquecer. Vocês sabem que boa parte daquele lugar precisa de aquecimento. Então são muitos detalhes e eu queria realmente encorajá-los a, além de acompanhar as notícias, a vocês agirem dessas duas formas, orando e quem sabe contribuindo. Fica muito difícil a gente levantar uma oferta de mantimentos, e seja de cobertores, comida, água, e transportar a logística para isso é muito complexo. Então é muito mais fácil você simplesmente fazer um Pix e eles administram com muito cuidado para que o máximo de pessoas seja atendidas. É muito sério, é muito sério. E quando você escuta uma notícia desse tipo e você não sabe o nome das pessoas, não conhece as famílias, o impacto é muito diferente quando você conhece. Não é menos danoso ou mais danoso, mas a gente sente mais. Mas só sentir não resolve. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, nós já oramos por isso. Eu queria fazer uma oração um pouco diferente, né? Queria orar por nós e todos aqueles que amanheceram com a casa bem sequinha, que foi o meu caso, por exemplo. Então, para que Deus nos use para ser uma expressão dele nesse particular. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, no meio de nós. E também o Senhor pode fazer através da gente. Às vezes o que a gente tem é muito pouco, mas como a gente já tem aprendido, o pouco que nós temos nas tuas mãos pode ser algo extraordinário. Há necessidades reais e que precisam de uma demanda emergencial para desde salvar os sobreviventes, aqueles que ainda estão vivos, como também para cuidar deles nesse processo que é tão difícil, nesse momento que é tão difícil. O Senhor, mais do que ninguém, está vendo e nós já te agradecemos porque pessoas já foram mobilizadas para sair do seu ambiente de conforto e fazer alguma coisa por aqueles que tanto precisam. Eu sei que o Senhor continua mobilizando pessoas e que o Senhor possa fazer isso conosco também. Sê conosco, Deus. Usa as nossas mãos, usa o nosso coração, usa a nossa voz, usa as nossas redes sociais, usa nosso dinheiro, Deus, para minimizar um pouco mais a dor desses amigos, irmãos e também daquelas pessoas que a gente nem conhece, mas que estão sofrendo muito as consequências desses alagamentos.
Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Difícil, né, misturar a emoção, porque ao mesmo tempo que os nossos sofrem, nós estamos vivendo uma transição na nossa comunidade, e toda a transição ela é muito dramática, ela é muito difícil, né? Toda transição, toda mudança, ela gera algum tipo de resistência, e é quase sempre assim para tudo que você faz na sua vida, né? Se você resolve mudar sua alimentação, se você resolve mudar de endereço, se você resolve começar uma nova vida de um outro jeito, isso vai gerar um estresse muito grande, vai gerar perdas, vai gerar frustrações, e isso faz parte da vida, só que às vezes a gente precisa mudar. Então, ao longo da construção da nossa comunidade, da IEB, nós fizemos inúmeras transições, inúmeras. E uma coisa que é importante que você saiba, tanto você que está acompanhando a gente pela primeira vez, como você que já acompanha a gente daqui a algum tempo, você tem que ter noção que nós, como igreja, sempre iremos mudar. Sempre nós vamos optar por experimentar o novo, correndo o risco para isso. A decisão de mudar para amanhã não foi uma mera conveniência. Nós decidimos mudar para amanhã para tornar a vida de algumas pessoas que já são da nossa comunidade um pouco mais fácil. E ao mesmo tempo, nós optamos por oportunizar pessoas que tinham dificuldade de chegar à nossa comunidade no período da noite, para que não seja um peso vir à igreja. Então, principalmente pessoas que têm famílias com filhos pequenos, sofrem muito com toda a logística que envolve frequentar uma igreja num culto à noite. A gente sabe da dor de mães e pais que têm que lutar com uma rotina, que está educando o seu filho, sua filha, num processo de se disciplinar, de manter, e a gente não quer que a igreja concorra com isso. A igreja tem que existir para abençoar as pessoas. Então, quando a gente opta por privilegiar este público, a gente está colocando um peso nos demais públicos. Porque eu tenho certeza que alguns de vocês teve muita dificuldade, se já tem o costume de dormir um pouquinho mais no domingo, é um desafio. Levantar num dia que geralmente você acorda sem despertador, com a força do seu corpo, depois de ter maratonado uma série na sua streaming favorita. Então, é um desafio. Só que nós estamos abertos para esse desafio. Nós não preocupamos em padecer um pouquinho se outros se sentem um pouquinho bem. Então, essa é uma luta que a gente vai brigar juntos. Eu confesso que em alguns aspectos isso vai ser muito positivo. O início vai ser dramático, obviamente, até a gente acostumar com isso, se acomodar com essa nova dinâmica, vai ser um desafio, mas você vai ver que os benefícios vão ser muito maiores. Então, tornar a principal programação da semana de uma igreja pela manhã é ao mesmo tempo um alinhamento com todas as igrejas relevantes ao redor do mundo. A maioria dos cultos das igrejas mais saudáveis e mais legais do mundo todo, as principais programações são pela manhã. Isso não é um motivo principal, mas é também algo a ser considerado. E ao mesmo tempo, a gente consegue comunicar o evangelho para um público que
está com muita dificuldade de vir à igreja e a gente quer alcançar esse pessoal. Eu acho que não é irrelevante falar daquelas pessoas que não frequentam uma igreja e usam o domingo para curtir, né, na nossa região, para ir ao Rio, para, sei lá, tomar uma birita. Então é muito desafiador para essa pessoa especificamente, que tem esse tipo de vida, e a gente quer oportunizá-las com o evangelho que nos alcançou. Ele abrir mão, né, do jogo do glorioso Flamengo, por exemplo, e vir a um culto depois de ter bebido muito difícil. Então a gente fazendo o culto pela manhã já alivia a tensão, ele consegue pagar a conta dele com Deus pela manhã e pagar a conta com as paixões dele durante a tarde e a noite, e fica tudo bem. A gente consegue pensar nisso, e a gente está considerando tudo isso na nossa decisão de modificar e ter a nossa programação principal pela manhã. Isso não nos impede de ir mais para frente, depois da gente consolidar essa primeira parte da mudança, da gente talvez ter 2 programações, mas isso vai depender muito do nosso fluxo e de como a IEB vai se comportar no restante desse ano. Então a gente quer muito que a gente tenha essas 2 programações, mas ainda assim é um desafio. Tá? Então contamos basicamente com vocês para que a gente continue avançando como igreja. Tá, e assim, para pensar na mensagem de hoje, eu vou até me embebedar um pouquinho de café, para dar uma acordada. Eu estava com os adolescentes agora há pouco, e uma adolescente disse que estava morrendo de sono. Sério, estava morrendo de sono. Ontem eu fui dormir 10 horas da noite. E tive que acordar cedo hoje. Eu pensei, cara, não é possível. Bom que ela dormiu às 10, mas não é possível, cara. Eu dormi às 4, né? Estou aqui, todo vapor, né? Eu não acordei, né? Eu fui rolando até o banheiro, né? Nayan foi assim, ó, chutando. Você já sabe como a Nayan funciona, né? Ela é muito carinhosa. Então, estou aqui, cara. Mas enfim, é muito legal ver essa experiência, participar dessa transição. É muito bacana. Mas pensando nessa mensagem, nesse domingo, essa mensagem vai ser dividida em 2 partes. A gente vai ter uma parte dela hoje e uma parte dela no domingo que vem. Por que eu fiz isso, né? Porque a gente sempre extrapola no horário, né? Eu vou falar a gente para diminuir minha culpa, né? Mas vocês sabem que o culpado sou eu, né? Então, para que o seu almoço não seja tão complexo, a gente quer entregar, no máximo, finalizar o nosso encontro às 11h20, no máximo. É um desafio, para mim eu vou ter que amadurecer muito em poucos domingos, né, para conseguir fazer isso. Então, uma primeira iniciativa foi tentar particionar, né, dividir o conteúdo para que a gente tenha um melhor aproveitamento do conteúdo e do nosso tempo também. Então, para a gente pensar nessa primeira parte do que a gente vai conversar hoje, eu queria desafiar alguns de vocês a participar do encontro. E é uma coisa nova, o Dedê já está com o microfone ali na mão, caso você queira de fato participar com a gente. E a primeira coisa assim, que eu queria perguntar e deixar aberto para você participar com a gente, qual foi a sensação que você teve de ter vindo à IEB pela primeira vez? Como foi isso? Como foi ter participado do encontro, né? Do encontro, pelo menos, né? Porque a IEB é mais que um encontro. Mas como foi? Você assistiu, você veio, talvez você viu a parte ali da música, você viu o nosso intervalo, não sei como é que você encarou isso pela primeira vez, depois você viu a pregação, e aí você terminou, talvez alguém falou com você no final do culto, talvez você participou do bistrô com a gente, teve ali um tempinho, depois você foi para casa. O que deu o que você pensou depois, assim? Como foi a sua reação, né? E aí tem 3 grupos de pessoas que podem responder isso de forma diferente. Primeiro, aquele curioso, né, que viu aquele negócio, talvez ouviu falar, viu na internet, alguma coisa, veio e gostou.
e continuou vindo, né? Talvez você é um segundo grupo que parou de frequentar a igreja há algum tempo. Você frequentou, parou, porque você foi machucado, porque talvez você não funcionou bem no ambiente tradicional de igreja e você viu na IEB uma opção, uma possibilidade. E ainda tem um terceiro e último grupo, que é o grupo do cético, né? Aquela pessoa que talvez não acreditava em nada, veio porque a esposa trouxe, porque a namorada trouxe, o amigo trouxe, veio para satisfazer um desejo imediato ali, só que você continuou vindo, né? E aí a minha pergunta é justamente essa: qual foi a sensação primeira? E eu queria que realmente você participasse, você desse um depoimento, se você quiser, obviamente. A Tami já está levantando. Você é de qual grupo, Tami? E aí, gente? Quem quer arriscar? Dani! Uma salva de palmas pela coragem dessa colérica. Olha aí que bacana. Nossa campeã, é ouro, gente. Ninguém mexe com ela, que ela te, ó. Só equipamento de ponta, tudo funciona perfeitamente. Bom dia, gente. Então, eu vim por intermédio, né, de Kate, que trabalha comigo, minha amiga. E estava num momento que eu estava precisando de apoio realmente, e eu frequentava a igreja católica, estava indo, mas eu não sentia muito acolhimento. Então eu ia para a igreja e saía sem aquela sensação de paz, né? Então escutava a palavra, mas não sentia acolhimento nessa fase que eu estava. Então, ela me falou várias vezes, Kate sendo Kate, né? Me falou muito da igreja, já falava há muito tempo, e aí eu disse, eu vou porque vai que, né? Vai que. E foi, eu vim, me senti muito acolhida, me senti à vontade para... Chorei bastante as primeiras vezes que eu vim, né? Eu tava muito triste, né, também? Eu estava numa fase que eu escutava e sentia assim, é para mim o que eu estou escutando, né? Realmente eu senti esse acolhimento da igreja e está sendo de forma gradativa, né? Assim, já tem um tempo que eu frequento, não conseguia frequentar tanto, eu acho que agora, com esse horário da manhã, eu vou conseguir frequentar mais, porque Legal. Saí do plantão agora mesmo, né? A gente saí do plantão, fui em casa e a gente veio para cá. Então, eu acho que vai ser melhor. Então, para mim, realmente foi isso. Eu sou do grupo que eu vim trazida, né? Vim puxada, mas eu senti um acolhimento tão grande que eu resolvi ficar. Legal. Gente, uma salva de palmas para a Dai. Obrigado, Dai, por ter compartilhado isso com a gente. Muito legal, gente. Mais alguém que queira compartilhar um pouquinho? Gente, um de cada vez. Olha, a Andressa quer falar. A Andressa está grávida. Gente, bom dia. Para quem não sabe, eu estou grávida. Eu cheguei aqui porque eu casei com um presbítero, né? Não tinha muita opção. Não. Eu falei, bom, eu tenho que seguir o meu marido, né? Se eu quiser ser uma pessoa bíblica, eu tenho que seguir ele. E aí, eu confesso que eu cheguei um pouco receosa, porque eu fiquei, praticamente desde que eu nasci, eu sempre fui da mesma igreja, então, mudar assim, depois de uma certa idade, causou muitas mudanças em mim. Era tudo diferente, né? Tanto a liturgia, como a forma de pregação, tudo era diferente, então eu tive que me readaptar. Mas confesso que hoje eu sou muito grata, porque tenho aprendido muito. Também, assim como a Dai falou, eu tenho me sentido muito acolhida desde a primeira vez, né? Então,
eu só tenho a agradecer mesmo. Hoje eu me sinto parte. No começo eu demorei um pouquinho para começar digamos assim, vestir a camisa e dizer, eu sou da IEB. No começo foi um pouco difícil, né? A liderança toda já sabe, isso não é novidade para ninguém. Mas hoje eu me sinto parte e eu sou da IEB. Show de bola, show de bola. Uma salva de palmas para Rivanildo. Tem que bater palma para ele antes dele receber o microfone. Olha que coisa, cara. Bom dia. Bom dia. Desde já, eu quero dizer que eu não sou muito de falar, né? Sou mais Então, ficar no meu canto. Então, eu passei uma fase da minha vida desigrejado. Sempre fui da igreja, mas passei uma fase desigrejado e recebi convite de Felipe e amigos para vir para a IEB. E no início participei da IEB junto com minha esposa, mas confesso que não estava acreditando no trabalho da IEB. Não estava coisa muito acreditando. comum. É mais comum do que você pensa. Cai fora, né? Aí, não, vamos para outro lugar. Aí depois, passou-se um tempo tal, e tudo, acho que estavam orando aí. A gente voltou para a IEB. E posso dizer que, não sei quanto tempo que a gente está aqui, mas tem sido muito bom. Tenho crescido bastante, fui bem acolhido, me sinto em casa. E hoje a palavra que eu posso dizer é essa: para onde eu irei se só a IEB tem um caminho de vida eterna? Não tem para onde correr. Então é isso. Que heresia boa, né? Gente, isso é heresia, tá? Mas obrigado pelo carinho. Gente, uma última pessoa que queira compartilhar. Gláucia Rabelo. Vá. Vocês me escutam, não? Não, bota pro pessoal da live poder ouvir também, ué. Então, eu sou de igreja desde que eu me entendo por gente. E eu disse que se eu saísse da denominação que eu frequentei a vida inteira, o único lugar que eu não iria era para uma igreja de parede. E aí eu vim. E no dia que me trouxeram aqui, esta figura estava com um tênis esquisito, com aquela calça que tem elástico, que eu fiquei vendo o tornozelo dele o tempo todo, que estava me incomodando, que ele estava sem meia, exatamente como agora, e uma roupa de padre, velho, que ele usava o clerical. Eu falei, o que esse menino tem, gente? Mas só pensei isso até os primeiros minutos que ele começou a trazer a palavra, e foram menos de meia hora, foi menos de meia hora, mas que bíblica, que em muitos lugares não se vê mais. Quem procura igreja hoje tem que procurar pela Bíblia mesmo. A maioria não prega mais. E eu fui ficando, e de repente eu entendi esse conceito de comunidade. Eu já fui muito abençoada nessa igreja, quero poder fazer o mesmo por muitas pessoas. E esse lugar tem feito a gente ter uma visão diferente do próprio Jesus que a gente pregou a vida inteira. Legal. Legal. Gente, tem alguém que não está se aguentando e quer falar? É melhor não. Bom dia, né, gente? Eu vou falar pelas famílias, já que nenhuma mãe aí, né, falou que o nosso currículo é espetacular, perfeito. Que isso, tudo cara. mais, né? Tenho que falar. Mas eu senti que a Dai insinuou. A Dai nela, né? Obrigada, mas a gente está conectada, né? Então, assim, todo mundo sabe que eu vim de uma igreja também diferente, né? Bem diferente. Bíblica, porém diferente, né? Mas aqui na IEB eu encontrei algo e uma proposta onde a nova geração realmente pode e consegue se sentir parte, né, do que Deus está fazendo no mundo, de acordo com as séries. Gente, trabalhar com séries com 0 a 17 anos é uma coisa impressionante. 0 né? a 100. Sim, no caso da nova geração, 0 a 17, né? E poder falar isso para as famílias, poder dialogar com essas séries, com esse material, com esse devocional que chega semanalmente. Eu, de fato, no Vale, só encontro na IEB. Então, para mim, é muito precioso que a gente, como igreja, tenha esse olhar
tão maduro, né, para a nova geração, que a gente faz isso desde que, se está difícil agora a situação financeira, a gente já fazia antes, né, lá no hotel, quando não tinha quando a gente nem tinha financeiro, a gente já, né, pagava por esse currículo. E isso, para mim, é um fator crucial, é decisivo mesmo, que as famílias pensem assim, poxa, o meu filho faz parte disso. Então, para mim, a IEB é isso, é pensar na nova geração. É isso. Gente, que coisa boa ouvir isso. Eu sei que todos nós, né, até gente que está aí online acompanhando a gente, pode mencionar um pouco tudo que está acontecendo. Tira só um pouquinho do ganho disso aqui para mim, por favor. Então, assim, é muita coisa boa que Deus está fazendo através da gente. Mas aí eu tenho uma segunda pergunta, que a gente sai um pouco do benefício para nós. Vamos pensar o seguinte: no seu círculo de amigos, familiares, pensa nisso. Eu queria que você fizesse o exercício de fato. Quantas pessoas você apostaria agora, né? Pode apostar, tá? Aposta comigo. Que gostariam da IEB de cara, mas não tem noção que exista uma igreja assim. Não tem noção. Você consegue imaginar? Amigos mesmo, gente assim, ó, com o nome, rapaz, João, fulano, Beltrano, ó. Ele só não está aqui porque ele não sabe que existe. Não entende que pode ter isso. Porque a ideia de igreja, ela é muito estereotipada, né? No geral, as pessoas pensam em igreja mais ou menos assim: a igreja só quer saber do dinheiro da gente, pastor é tudo ladrão, crente é tudo sem vergonha, e só. É uma estrutura que existe para benefício dela mesma. E se mantém distante. Dessa forma, eu posso dizer com convicção que as pessoas não têm problema com Deus, mas elas têm problema com igrejas. E eu não estou dizendo que as outras igrejas não prestem, a gente presta. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que ela se propõe, a quem ela propõe-se a comunicar. Então, a ideia da IEB, eu falei um pouquinho sobre isso quando a gente fez 4 anos de comunidade. É uma igreja que pessoas como eu era, como os meus amigos, eles gostariam de participar e não teriam resistência em, no mínimo, entender o que está acontecendo. A gente não fala o que as pessoas querem ouvir, não é essa a ideia da IEB. A gente não comunica o que as pessoas querem ouvir, mas a gente fala de um jeito que elas possam entender e talvez sentir o que a gente está falando, mesmo que elas nunca tenham frequentado uma igreja antes. Essa é a nossa proposta. Então, essa aposta, ela sugere um desafio para nós. A visão da IEB, até o momento, o que a gente queria construir como igreja, era uma igreja que pessoas sem igreja amem participar. Pessoas sem igreja amem participar. Só que com o passar do tempo, isso foi perdendo a vitalidade. A visão começou a se tornar um pouco estranha para as pessoas, porque alguns começaram a pensar mais ou menos assim: então, se eu gosto de igreja, a IEB não é para mim? Outros pensam assim: tá, então o que acontece quando alguém que não gostava de igreja antes passa a gostar de igreja por causa da IEB? Fica fora do radar? Não é útil mais? Se o foco da IEB é os de fora, os que não gostam de igreja, na hora que eu passo a fazer parte da IEB, eu perco o meu valor, não sou mais importante, eu sou esquecido? Eu sou apenas agora um instrumento para continuar alcançando pessoas que não gostam de igreja, e assim a gente vai basicamente trocando pessoas ao longo do percurso?
Então a visão, ela perdeu um pouco o sentido original do que ela era. Porque o foco da nossa igreja, o nosso alvo, não é meramente alcançar os de fora e ponto final. O nosso foco, assim como qualquer outra igreja no mundo, igreja séria, igreja bíblica, o foco é Deus. A gente quer levar pessoas a adorarem a Deus. Só que, pensando agora na IEB, a gente não quer que as pessoas adorem um Deus que elas não entendam como elas fazem isso. Então a gente modifica a comunicação para que, inclusive, pessoas que não têm uma experiência religiosa, não entendem muito de igreja, possam conectar com o nosso Deus. Então, talvez, a ideia da nossa visão comunicou algo estranho para aqueles que vão ficando ao longo do caminho. O nosso foco não é os de fora, o nosso foco é Deus. A gente só leva em consideração os de fora. Essa é a grande verdade. Eu não posso ignorar que algumas pessoas não conhecem as mesmas histórias bíblicas e não têm as mesmas referências que eu tenho. Então não adianta eu usar um exemplo da Bíblia, por melhor que seja, se a pessoa não entende o que significa. Não adianta eu dizer que você tem que fazer isso ou aquilo, porque o apóstolo Paulo disse isso ou aquilo. As pessoas não entendem isso. Eu preciso explicar a importância de quem é o apóstolo Paulo, o que ele escreveu. Então, está entendendo a coisa? Então, uma forma de traduzir essa visão, que não mina e não levanta esse tipo de questionamento, que é incoerente com a nossa visão, a partir de hoje, a gente traduz isso aqui para uma igreja para todos. É uma tradução. É a mesma coisa, dita de forma diferente. O que é uma igreja para todos? Primeiro, quando a gente pensa em igreja, a gente está levando em consideração tudo aquilo que a Bíblia diz sobre uma igreja. A palavra igreja é uma palavra tomada de uma organização, de uma estrutura civil, de uma cidade que convoca uma assembleia para deliberar sobre as questões ali daquela cidade. Então, a igreja funciona assim. É uma assembleia do povo reunido em um lugar público com a finalidade de deliberar. No sentido cristão, é uma assembleia de cristãos reunidos para adorar a Deus. E isso não se limita a espaço-templo. Inclui o espaço-templo, mas não se limita a isso. A igreja é o grupo de cristãos, e não um lugar, mas o grupo de cristãos, ou daqueles que na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo, por meio do amor e da ordem. Ou, resumindo, a partir de princípios e parâmetros da fé cristã, que é a Bíblia. Então, a gente, quando se torna uma igreja para todos, nós não negociamos os princípios. Nós não estamos recriando a igreja. Ninguém recria a igreja. Né? Não a verdadeira, a gente recria outras, né? Faz outras coisas. Mas uma igreja para todos é contar com a possibilidade de existirem várias outras igrejas. Por isso que eu estou usando um artigo indefinido, né? Uma. Porque são várias. Tem igrejas espalhadas por aí, igrejas sérias, que têm ênfases diferentes da nossa. Igrejas que possivelmente você não queria, você não participaria dessa igreja. Porque ela não comunica com você, mas isso não significa que ela não é uma igreja bíblica. Isso só significa que ela não comunica com pessoas como você. E tudo bem. E é bom que hajam igrejas diferentes. Né? Igrejas mais carismáticas, mais emotivas. Outras igrejas são mais fundamentalistas. Igrejas sérias. Mas
que comunica de forma diferente. Quando eu falo para uma igreja para todos, eu estou falando que ela existe exclusivamente com um propósito. Ela não existe com a finalidade de agradar a si mesma. Ela existe para um propósito muito específico. E quando eu falo todos dentro dessa frase curta para definir a visão da IEB, ela existe para que pessoas que não são povo de Deus possam encontrar Deus também através de nós. Então, para isso, a gente precisa considerar a presença dessas pessoas. O William Temple falou um negócio que é muito interessante. Ele disse que a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. É muito legal isso. O que significa isso? Significa que quando a gente está pensando a nossa programação, a gente só não está pensando apenas no nosso bem. Claro, se a gente compra um ar-condicionado, por exemplo, a gente está pensando em ter um ambiente mais refrescante para nós, mas a gente está considerando também os de fora. Se vai ter uma pregação, por que não fazer uma que as pessoas de fora também compreendam? Por que eu só tenho que levar em consideração que você, que é um cristão de muito tempo, só você compreenda isso aqui? Eu não posso considerar isso? Então, existe uma série de igrejas, e eu gosto de usar esse gráfico para traduzir. Vai ser muito difícil você enxergar isso aqui, né? Porque nosso projetor a gente mandou consertar, queimou de novo. Então, nós estamos gastando dinheiro a rodo, né, com isso. Mas aqui, vamos tentar acompanhar por aqui. Nesse gráfico eu consigo perceber os grupos de igrejas que a gente encontra por aí. O primeiro grupo tem a ver com igrejas que são com alta fidelidade bíblica, acompanham a Bíblia como sua norma de fé e prática. Tem grupos de igrejas que têm baixa fidelidade bíblica, tem grupos de igreja que têm baixo envolvimento cultural, não preocupa nem um pouco em traduzir para os que são de fora, e tem igrejas que têm um alto compromisso em traduzir a fé para os que são de fora. Ok? Então, o primeiro grupo são igrejas que têm alta fidelidade bíblica, mas não estão nem aí se você não conhece uma história ou outra da Bíblia. Se você quiser saber, você procura ler, você procura estudar. Então, vocês têm que acompanhar a gente. A gente não se preocupa em explicar o que está acontecendo e como traduzir a fé para quem é de fora. Tem igrejas também, que eu chamo elas de esquisitas. Igrejas esquisitas, que são aquelas que nem têm compromisso com a Bíblia e nem têm compromisso com a cultura. São igrejas esquisitas. Inventam, as pessoas têm revelações, visões, não sei o quê, e todo dia aparece uma coisa nova, e tudo depende muito assim do que o pastor, a pastora, o bispo, sei lá, apóstolo sonhou naquele final de semana. Então é muito relativo, São igrejas esquisitas. A partir de hoje toda mulher não pode raspar a perna. A partir de hoje toda mulher tem que usar essa medida de roupa. A partir de hoje os homens têm que tirar a barba e não pode usar a barba. A partir de hoje, não sei o quê, que são coisas que não tem na Bíblia, mas alguém decidiu isso e agora é norma e acabou-se, Então tem igrejas que são assim, eu chamo elas de esquisitas. Tem um outro grupo de igrejas que eu acho bacana, que elas parece um pouco com a estética da gente, tem um alto envolvimento cultural, mas elas não têm compromisso com a Bíblia. Elas são muito legais, são igrejas muito divertidas, são igrejas que têm uma comunicação muito razoável, bem interessante, uma música bem envolvente, só que elas não têm compromisso com a Bíblia, elas têm compromisso com sei lá o quê. São essas igrejas que eu chamo de relativista, não são bíblicas. E, por último, a gente tem a igreja que tem um alto compromisso com a Bíblia e um alto envolvimento cultural, e é mais ou menos ali que a gente quer se posicionar enquanto igreja, enquanto IEB. Beleza? Então, é um desafio, não é tão fácil assim. Quando a gente vê a história, por exemplo, de Abrão, como a gente viu na semana passada, falando do fleumático, a gente viu que Deus está construindo um povo, e um povo, por meio de Abrão, que tem a missão única e objetiva de abençoar os demais povos da terra.
O problema é que à medida que Deus vai construindo a história desse povo e vai mostrando o seu interesse, o seu desejo de que esse povo seja uma bênção para os demais povos da terra, você vai vendo isso ao longo da Escritura. Eu vou colocando algumas bases bíblicas, como esse aqui do Êxodo, por exemplo, que Deus está deixando claro que o povo dele tem que ser um meio de os demais povos da terra conectar com ele. Só que o povo de Deus, que é enviado para os que não são povo de Deus, eles gostaram de ser abençoados, gostaram de prosperar com Deus, gostaram de ter um sistema de leis muito justo, muito bacana, de ter a comunhão, de ter aquele ambiente legal que eles curtem, que eles gostam. E se fecham para o mundo, se fecham para os que são de fora. Não querem compartilhar disso com os de fora. E esse povo insiste nessa rebeldia por muitos anos. Por muitos anos. Isso faz com que muita gente se perca sem a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. Mas só alguns aspectos, e alguns aspectos ruins desse Deus verdadeiro. Por isso, num determinado momento, Deus pune o seu povo e diz o seguinte: a partir de agora, por conta da desobediência de vocês, porque vocês não querem ser uma luz para o mundo, vocês vão passar 70 anos cativos, exilados da terra de vocês, e vocês vão sofrer por isso. Isso é tão sério que um profeta chamado Jeremias escreve uma carta incentivando o povo de Deus a viver o contexto da Babilônia, a viver o contexto do exílio, e dizendo: vocês estão numa cidade estranha, agora vocês vão aprender a ser luz em um ambiente hostil. Que é basicamente o contexto que a gente vive. A gente não vive num estado religioso, a gente vive num estado laico, pelo menos é o que está na Constituição. Então a gente tem que aprender a ser luz num estado em que não valoriza a nossa religião. Não tem os nossos princípios como princípios estatais. Esse é o nosso contexto. Então, o Jeremias incentiva, a palavra dele incentiva ao povo de Deus a agora aprender a ser luz em um ambiente hostil. Procurem a paz da cidade para onde os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. É isso que Deus está direcionando. Então, por mais que o povo insistisse na rebeldia, o que Deus está construindo na história, ao longo de mais de 2000 anos, é redirecionando esse povo para fora. Então, isso só vai se cumprir cabalmente, assim, de verdade, a partir do ano 33. Olha que loucura, gente. Então, o chamado de Abraão acontece aqui quase 2000 anos antes de Cristo, e somente no ano 33 o povo de Deus começa a comunicar as grandezas de Deus de um jeito que o povo de fora consegue entender. Olha o tempo que passou. Olha o tempo que passou. Que é basicamente a proposta de Atos dos Apóstolos. Quando a gente vai lendo ali, é mostrando como o povo de Deus avança na missão de Deus ali no primeiro século. Pelo menos os primeiros passos da igreja ali. Então Jesus, antes dele ir para o céu, está à direita de Deus Pai, como a gente leu no nosso credo, ele chamou aqueles primeiros discípulos e vai dizer basicamente isso aqui: vocês não são conquistadores do mundo, né, politicamente tops, não é isso, não é sobre isso. Vocês são uma testemunhas de que Deus quer abençoar todos os povos. Vocês são testemunhas de que Deus se importa com o sofrimento do mundo e que o mundo tem uma solução e que essa solução começa com Jesus. Então, Jesus está direcionando esse povo de Deus do Novo Testamento a se verem como testemunhas que vão anunciar o Evangelho mundo afora. E a cerejinha do bolo, que vai potencializar o cumprimento dessa missão, é a presença de Deus, Espírito Santo, nas nossas vidas como povo de Deus. Por isso, eu traduzo a missão da igreja cristã de modo geral, a missão geral,
O objetivo da igreja existir é para quê? É para ser o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, cumprindo a missão de Jesus, onde quer que esteja. Então, quando você vai ler, por exemplo, o evento de Pentecostes, que é muito mal interpretado, né? Surgiram até umas igrejas chamadas pentecostais, né? que eu entendo o objetivo com que eles propagam esse tipo de igreja, mas o foco do que é ser pentecostal não é a ativação de dons miraculosos ou a manifestação de coisas sobrenaturais no ambiente litúrgico, de culto. O foco do Pentecostes é basicamente o que acontece aqui. Olha só, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava a falar. O foco do Pentecostes é Deus sendo derramado sobre o seu povo, para que eles sejam capazes de ser testemunhas em várias outras nações, em vários outros lugares. Então, quando você vai ler o que acontece ali no evento de Pentecostes, você não vai conseguir ler, então eu vou ler para você. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. E aí eles ouviam as declarações das maravilhas de Deus no seu idioma materno. É isso que está acontecendo em Pentecostes, no dia de Pentecostes. Pessoas estrangeiras de outras nacionalidades estão ouvindo as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então, o que está acontecendo basicamente, a partir desse momento, é que o povo de Deus assume o compromisso com a missão de Deus. Que é o quê? Ser bênção para os demais povos da terra. É isso que acontece. Ou seja, o que eu estou dizendo isso? Que a proposta de ser uma igreja para todos, que comunica não somente com o público interno, com as pessoas que entendem as nossas coisas de crente, mas também com aquelas pessoas que estão fora. Isso é o que significa ser uma igreja para todos. Eu preciso considerar o fato de que tem algumas pessoas que precisam participar conosco daquilo que Deus está fazendo. Não é para mim. Não é só para mim. A bênção de Deus não pode só contemplar minha família, meu jeito de viver. Se Deus está me dando, eu preciso aprender a partilhar com o próximo. Eu preciso entender que Deus tem me abençoado para que todos possam ser abençoados. Entende isso? Então, traduzir a nossa visão é continuar na mesma direção, só que agora sem os ruídos da comunicação dessa visão, que estava tendo muito. A igreja é para Deus, nos abençoa, mas a gente não pode parar por aí. Fazer para Deus, ser abençoado e fazer mais para Deus e continuar sendo abençoado, não pode parar por aí. Eu faço para Deus, eu sou abençoado, eu agracio outras pessoas. E eu continuo fazendo para Deus, eu sou abençoado, eu continuo abençoando outras pessoas. Entende? Esse é o ciclo do nosso envolvimento. Porque o centro de gravidade de qualquer organização no mundo é ela mesma. A gente sempre vai começar a pensar no que é melhor para mim. Quer ver? Qual o melhor horário de culto? A sua primeira resposta vai ser o óbvio. É o melhor horário para você. Qual é a melhor música que a gente pode tocar? Sua resposta vai ser óbvia. Inicialmente vai ser o quê? Qual é a melhor música para você? Qual o melhor sistema de educação cristã? É aquele que se adequa melhor ao teu jeito de pensar. Isso é muito normal, gente. É verdade? Não, a gente não é assim? A gente funciona assim. Me pega um pouquinho de água, por favor, amigo, para eu não ficar rouco à toa. Então, a proposta de ser uma igreja para todos é continuar cumprindo a nossa missão, atingindo a nossa visão sem maiores ruídos na nossa comunicação.
é a mesma coisa, dita de forma diferente. Pegou? Faz sentido? Então eu encerro esse momento pensando em 3 perguntas. Uma eu acho que vai ser quase 4. Mas a primeira pergunta é, sendo muito honesto, muito obrigado, Tam. Você já se afastou de Deus por conta de uma igreja ou organização religiosa? Não vamos precisar de música depois, né? Você já se afastou de igreja ou de Deus por conta de alguma organização religiosa? Eu já. É horrível ter que falar isso, mas é a verdade. Como eu disse, a maioria das pessoas não tem problemas com Deus, tem problemas com a igreja. Não estou dizendo que está todo mundo errado e que tem que fazer do jeito da IEB, não é sobre isso. A IEB é só uma igreja. Então a gente precisa quebrar barreiras para algumas pessoas que as outras igrejas não vão alcançar, porque elas não estão pensando nessas pessoas. E tudo bem. Só que aí sobra para nós. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que alcançar e comunicar com os seus amigos, familiares, com seus filhos, sobrinhos. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que traduzir a fé para essas pessoas. E a gente está aqui com o compromisso de mudar todas as vezes que for necessário, para que pessoas sem igreja amem participar, construindo uma igreja para todos, inclusive para os de fora. Uma segunda pergunta importante, e isso você tem que responder com muita sinceridade: se você se considera um parceiro de Deus na missão de alcançar pessoas de todas as culturas, ou não. Você está aqui para você ser abençoado, para sua família ser abençoada, e tudo bem. Isso é uma razão e um motivo muito válido. Muito válido. Mas não pode parar por aí. Entende? Não pode. Deus construiu ao longo de toda a história um caminho para Ele. Um caminho para Ele que passa por nós. Deus quer nos usar. Isso é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. Deus quer usar você, para gente da sua família, seus amigos, deixarem de caminhar passos largos para uma eternidade toda longe dele. Você já pensou nisso? É muita coisa. É muita responsabilidade. Mas também é um grande privilégio. E a gente está aqui para ajudar você, construindo um ambiente que torna esse caminho um pouco mais fácil. E por último, eu quero pensar e lembrar daquelas pessoas que a gente falou no início. Lembra dos seus amigos? Gente que você apostaria que gostariam da IEB? Cara, talvez é o que Deus está te chamando para fazer. É só você ir pela lógica. Essas pessoas têm um relacionamento com Deus de verdade? Tem não. Elas gostariam do jeito da IEB de ser? Acho que sim. Não tenho certeza, mas acho que sim. Então faz alguma coisa. Ó, te dou R$100 se tu for na IEB comigo esse domingo. Se valesse a pena, acho que você faria. Se você considerasse que o único jeito dessa pessoa ter uma eternidade toda com Deus fosse Jesus Cristo, e a IEB fosse um meio disso acontecer, R$100 é nada. Está entendendo? Ó, se você for para a IEB, eu te pago uma janta, eu te faço uma janta lá em casa, um churrascão, comemorar. Entende? Eu estou brincando, mas é sério.
Porque às vezes a gente perde o tato, a gente perde a noção, né, da gravidade que é passar uma eternidade longe de Deus. A gente ignora. Então o que você vai fazer para apresentar isso aqui? Esse conceito de igreja? Eu honestamente acredito de verdade que muita gente não está conhecendo a Deus, porque ela só conheceria Deus do nosso jeito. Soa muito arrogante na minha cabeça, mas é exatamente isso. Talvez elas vão conhecer Deus aqui, não vão conseguir continuar, vão ter que continuar a caminhada com Deus em outro lugar, mas aqui é o início da partida. E tudo bem, desde que Deus nos use para isso. Entende?